Boas-vindas, né, ao primeiro evento do GAN do ano, depois do Summit. Hoje a gente tem o GAN Insights, que vai dar um overview sobre o SXSW 2022. Nosso encontro hoje conta com duas presenças valiosas que sabem tudo sobre esse, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. A gente vai falar sobre ESG, metaverso, sobre o futuro do trabalho, da indústria criativa. Então, aproveitem, né, a exclusividade desse encontro, tem duração de 1h30, para atualizar, né, e fazer as perguntas que vocês quiserem também aqui ao vivo. Podem ficar à vontade para colocar no chat, que eu vou repassar para os convidados no final da apresentação, sempre priorizando as que estiverem dentro do tema. O evento tem 1h30. Eu queria pedir para vocês manterem o áudio no mudo e se tiver alguma oscilação de som, tira o vídeo. Né? Acho que a gente já está todo mundo acostumado com esses probleminhas. A gente vai começar o evento, mas eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Google, a Globo, a NeoH e o UOL, e também aos nossos apoiadores, que é o Meio Mensagem, a APP, a Promark, a Compasso, que é nosso novo parceiro, que vai produzir os podcasts do GAN esse ano, e a agência Tripé Digital. Eu sou a Tita Tomi, coordenadora do GAN, e vou deixar vocês agora com o nosso presidente, PC Freitas, que vai contar um pouquinho mais sobre as nossas convidadas e iniciar o bate-papo. Bom evento para todo mundo. É com você, PC. Obrigado, Tita. Boa noite, todo mundo. Super bom ver essas carinhas aqui no nosso primeiro evento depois do Summit. E um evento super especial para a gente aqui, pelo tema e pelas convidadas. Né? O Insights SXSW, eu acho que já abre essa série de eventos com um tema super relevante, em especial com as convidadas que eu apresento agora. Queria apresentar, dispensa apresentações, nós vamos formalmente apresentar a Etienne Dujardin, que é co-founder e CPO da Mimo Live Sales, que foi a única startup brasileira a participar do SXSW, agora esse ano, e a nossa VP, amada e Managing Director da FCB Six Data, que é a Juliana Nascimento. E eu queria passar a palavra, então, para a Ju, para a gente começar o evento. Obrigado, meninas. Boa sorte. Obrigada, PC. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui a apresentação na tela para a gente começar essa viagem juntos, né? Ir para o SXSW é sempre, para mim, um aprendizado, né? Tá todo mundo vendo minha tela, gente? Sim. Boa. Porque todo ano, e eu vou para lá há 11 anos, né? Ele me ensina, ele me tira do lugar, ele me mostra coisas que eu não sei, ele me lembra que a gente sabe muito provavelmente, sei lá, 1/10 do que tem para se saber por aí, porque ele congrega, como eu gosto de brincar, uma fauna e uma flora muito interessantes, né? Essas são imagens de algumas das pessoas que ao longo desses 11 anos eu ouvi falar e que passaram pelo palco do SXSW. A gente tem fundadores de empresas, negócios e plataformas que hoje são praticamente, né, parte da nossa vida. Está aqui Marquinho, está aqui o Daniel Ek, do Spotify, o monge Andy Cohen, do Headspace, famoso Elon Musk, que hoje está nas notícias, Etienne vai falar disso mais. A gente tem celebridades, porque o festival é um festival de cultura, então ele junta cinema, música e interatividade, ou tecnologia, né? Então eu já me emocionei lá ouvindo o Tony Bourdain, que nem está mais com a gente, falar. Esse ano a Lizzo e o Beck falaram, né, nos keynotes de música. A gente tem executivos como o presidente da Pfizer, o antigo presidente do Google, o presidente dos Estados Unidos, que também passaram por esse palco. E eu, na minha opinião, os speakers sempre mais interessantes, toda vez que eu falo deles eu me arrepio, os whistleblowers, né? As pessoas que vazam informações importantes e polêmicas. E aí eu tive lá numa edição que foi uma edição histórica, em que o Congresso americano tentou fechar o SXSW
porque o Snowden e o Assange falaram nesse mesmo ano, né? Sobre vigilância, sobre tudo que a gente sabe que está acontecendo. Esse ano, 2 mulheres incríveis foram falar de coisas importantes, e eu vou cobri-las aqui nessa categoria. A Frances Hogan, que é essa loira que está aqui no meio, que, né, trouxe à luz uma série de questões que estavam acontecendo com Facebook e Instagram, e a Maria Ressa, que é uma jornalista filipina e que é ganhadora de um prêmio Nobel. É uma mulher que também, quando eu falo dela, eu me arrepio, porque ela falou coisas muito fortes, né, sobre como a nossa percepção de verdade precisa ser afinada, apurada e até questionada, né? E quem costura todos esses perfis são intelectuais, são pessoas que vão para lá compartilhar conhecimento, né? Como a Brené Brown, que ficou famosa depois de aparecer lá, Esther Perel, o Ray Kurzweil, que é o cara que fundou a Singularity University. Esses caras fazem com que a gente comece a construir um tecido, né? O Scott Galloway, que meio que conecta essas coisas todas. E essa é a beleza do SXSW, é a gente conectar esses pontos, né? Ao longo desses anos, o que eu descobri lá, e alguns de vocês já me viram falar disso, eu descobri que o que eu vi foi uma progressão, né? Então, quando eu fui lá no meu primeiro ano, eu olhei e fiquei absolutamente estarrecida com um monte de palestras e conversas e livros que falavam sobre um novo nível, né, de tecnologia pura produzida pela humanidade. Uma tecnologia que estava ali nascendo com uma ambição de consertar tudo que estava quebrado no mundo, né? E ao longo do tempo, à medida que o tempo caminhava, a gente começou a ver as aplicações dessa tecnologia na nossa vida. Então, até 2020, eu falei: esse evento vai ser sempre essa gradação, né? De algo, uma descoberta científica mais pura e trazendo, né, ela para o comportamento, para a cultura, para a sociedade. O que aconteceu no ano passado é que eu entendi que não é bem assim. Que agora a gente vive nesse loop, né? Que nas pontas tem a tecnologia sendo aplicada e no centro tem tecnologia pura, porque agora a gente não para mais de ver outras coisas e coisas novas aparecendo, né? Então esse loop ele fica rodando e ora, quando ele roda, né? Ele puxa mais para o lado da tecnologia, porque ela traz alguma coisa muito nova que muda comportamentos. Ora, né? Os comportamentos fazem e criam a necessidade de uma tecnologia nova. Mas é isso, a gente fica vendo esse looping ir para um lado, ir para o outro o tempo todo, né? E o que aconteceu esse ano é que, de uma forma muito clara e muito nítida, o loop abriu, para mim, pelo menos, né? E uma coisa importante para falar do SXSW é que cada pessoa que vai ver um SXSW diferente, então o meu SXSW certamente foi diferente do SX da Etienne e de tantas outras pessoas, porque a primeira tarefa que a gente tem para fazer quando chega, né, quando decide participar do evento, é escolher 30, 35 palestras de um line-up de 1.500. Então, o meu SXSW desse ano passou por alguns assuntos, e aí eu vou falar de 3 deles hoje aqui. Mas antes, eu queria começar fazendo um jogo, né? Eu queria, e aí eu vou precisar que vocês abram o microfone e falem, que vocês me dissessem o que vocês estão vendo nessa imagem, se é que vocês estão vendo alguma coisa. Alguém quer arriscar? Tô vendo um cachorro rosnando. Eu tô Um vendo cachorro rosnando. eu tô vendo uma pessoa com a mão para cima. Uma vaca. O que mais? Eu tô vendo uma pessoa com a mão para cima e um animal que eu não sei qual é. Muito bem. Então, eu acho que foi a Cris que falou ali uma vaca, né? E aí eu vou contar para vocês. Essa imagem é a imagem de uma vaca. Agora, olhem para a imagem de novo e me digam: vocês começam a enxergar os contornos da vaca? Agora que eu contei que é uma vaca? Não. Sim, Não? eu tô vendo o rosto dela aqui, a orelhinha aqui, ó. Então tá. Então agora eu vou mostrar o contorno da vaca. A imagem vai mover um pouquinho, mas olha lá. Aí, ó, a carinha dela. Olha a vaca, né? E aí, agora que vocês viram a vaca, vocês não vão conseguir desver mais a vaca. É um fenômeno cerebral da gente, né? Então, se eu virar a vaca de cabeça para baixo, vocês ainda assim vão conseguir ver a vaca. Eu espero, né?
E por que eu estou falando disso? Porque eu acho que esse é o grande tema do meu SXSW desse ano, né? Essa capacidade de reperceber, de reconectar os neurônios da gente para a gente ver, e é isso que o evento faz, ele faz a gente ver as vacas, né? E começar a pensar em como é que a gente vai lidar com o que a gente não conhece ainda, né? Com tanta mudança, com tanta novidade que esse mundão que a gente vive agora tem. Então, por isso eu chamei, né, essa palestra de SXSW.re, porque eu acho que ele é, né, esse ano da gente perceber e outras coisas também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí o meu percurso passou por esses grandes temas aqui, né? Então, falando lá do meu line-up, eu vi muita gente falar de biotecnologia, da vida real versus a vida virtual, da tal da Web 3.0 e do metaverso, do que vai acontecer com o nosso trabalho, né? Do que vai acontecer com a indústria criativa, nesse contexto de quais são as habilidades que as pessoas precisam ter, e também, né, sobre um fenômeno que está acontecendo por conta da inteligência artificial, que é essa coisa da gente ter uma visão de realidade que nem sempre, às vezes, é a realidade, né? E aí, quando eu fui juntar essas coisas, eu juntei essas coisas em 6 temas, perdão. E hoje eu vou falar de 3, e a Etienne vai cobrir outros 3, talvez até mais alguns. Mas eu vou focar nesses 3 primeiros aqui, né? Então, eu vou começar falando sobre biotecnologia e o que está acontecendo, né, com as biociências. A gente já ouviu falar de hardware e de software, e agora a gente vai começar a ouvir falar de wetware, né? É a camada de biologia mais tecnologia. E para que serve o wetware, né? Serve, por exemplo, para a gente repensar como a gente vai produzir comida. Esse vídeo aqui é de uma série, e eu costumo dizer que Hollywood é muito inteligente e muito capaz de ajudar a gente a imaginar o futuro. E essa série é uma série que fala, chamada Upload, como está aqui no amarelinho, e ela fala sobre a vida após a morte no metaverso. Ela está num futuro um pouquinho longínquo em relação ao nosso, um futuro no qual as pessoas podem imprimir comida, como vocês acabaram de ver, né? Um futuro onde as pessoas podem recriar partes de pessoas em úteros artificiais, que são essas banheiras que vocês estão vendo. E aí vocês vão virar e falar, Juliana, você está bem louca. Ninguém consegue criar ninguém assim, né? De um momento, de uma maneira artificial. Mas acontece que lá também no SXSW já falaram, né? E já se revelou, e é uma das outras ganhadoras do prêmio Nobel também, uma mulher chamada Jennifer Doudna, que criou uma tecnologia que deixa você editar genes. E quando eu falo de editar, eu estou falando editar mesmo. A gente pode remontar, reorganizar, consertar, editar genes. O que isso quer dizer? Que a gente hoje pode desextinguir um animal. Quem também é cinéfilo como eu vai lembrar do Jurassic Park, daquele filme, né, do senhor, né, que encontra um mosquito preso numa pedra de âmbar, tira DNA de dinossauro desse mosquito e constrói um parque de dinossauros. Isso não é mais só possível em Hollywood. Esse chart é o chart de uma apresentação de uma empresa chamada Colossal, que está com um projeto de desextinguir o mamute. Então, eles foram para as calotas polares, encontraram pedaços, restos de mamute em águas profundas, muito preservadas, e estão re-engineering esses genes para trazer o mamute de volta. Vocês podem imaginar o que é o homem ter a capacidade de desextinguir animais? O tanto de coisa que isso pode transformar, né, na nossa vida? E a última coisa que eu queria falar em biotecnologia é sobre uma outra coisa que me assustou, e eu vou usar também uma referência hollywoodiana, que é aquele filme A Origem, né? Que é essa incubação de sonhos, né? Eu não sei quem assistiu o filme, mas no filme você tomava um coquetel de químicos na veia e você como se entrasse, né, através dos sonhos numa outra dimensão. Já é possível estimular sonhos específicos, né, usando coquetéis químicos. Essa pesquisa já existe. Então, gente, parem para pensar, né, quando a gente olha para esse capítulo da biotecnologia. O que vai acontecer com a área de saúde?
tanto que medicamento, cirurgia, prevenção de doença, né, droga genômica vão poder ajudar a gente a avançar a medicina, né? Será que uma mulher vai precisar carregar uma criança na barriga? Ou eu vou poder fazer ela num útero artificial, como apareceu ali no upload? Se a gente vai poder imprimir comida, e já existe uma empresa em Singapura que imprime frango, e ela funciona, e ela vende frango impresso, será que a gente, então, não vai ter mais crise de alimentação global? Porque eu vou poder imprimir comida, né? Será que a gente vai poder reproduzir pessoas? Que a gente vai poder ressuscitar espécies extintas? E quais são as implicações éticas disso? Porque se eu consigo manipular DNA tanto assim, gente, e eu consigo pegar um fio de cabelo de alguém numa escova, será que a gente vai começar a ver biochantagem? O golpe do WhatsApp vai virar biochantagem? Tem o seu DNA? Me pague por isso? Então, né, obviamente, estou olhando muito para longe, né, e eu brinco que estou entrando aqui no buraco do coelho, né, mas quando a gente começa a entender a transformação que essas tecnologias são capazes de provocar, né, e a gente começa a olhar para essas tecnologias com um olhar mais crítico, a gente começa a pensar mesmo nos impactos e nos efeitos que elas vão ter na vida da gente. E o segundo bloco da minha conversa aqui, né, eu chamo de bloco da relatividade, né? Porque tudo que a gente conhece como verdade hoje pode ser relativizado. E por que eu falo isso? Porque a inteligência artificial, ela avançou de tal maneira, né, nos últimos 10 anos, que ela já consegue criar coisas. Então, existe uma máquina, que é um computador, né, super potente, que tem lá um algoritmo, né, que é powered by inteligência artificial, e você pode dar um comando para esse computador e dizer, computador, eu quero que você crie uma pessoa, eu quero que você crie um conteúdo, né? Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês é um vídeo que, curiosamente, me impactou no Instagram, sobre uma empresa chamada Jasper AI, que escreve conteúdo para outras empresas. Então, assim, quando eu vi esse vídeo, eu fiz, caceta, não sei se eu vou ter emprego depois de amanhã. Porque uma máquina está fazendo o trabalho que um redator faz com opções. Porque ela leu 10% da internet, como ela diz, você diz para ela o que você faz, você brifa a máquina, e ela faz blogs, posts de blog e social, e o que mais você quiser, textos, para você. Esse mesmo tipo de inteligência artificial é capaz de receber um briefing de criar uma cadeira na forma de um abacate com braços e mostrar para você numa tela todas essas opções de cadeira em forma de abacate. Nenhuma dessas cadeiras existe, gente. Isso não é uma pesquisa do Google. Isso são imagens geradas por inteligência artificial. Da mesma maneira, e eu falei disso ano passado, a gente começa a ver essa coisa dos objetos sintéticos chegar nas pessoas. Esse vídeo é de uma plataforma digital chamada Synthesia, que basicamente vende pessoas que não existem. Vende avatares para você usar em palestras, em e-learning, em filmes, comerciais, publicidade, por que não? Você vai lá, compra um synth, que é o nome em inglês que se dá a uma pessoa sintética, e você faz ele falar o que você quiser que ele fale. Então, essa moça que a gente está vendo, ela não existe. Ela é de mentira. Uma inteligência artificial criou esse rosto, né? E essa mesma inteligência artificial faz ela falar de forma empática, se ela quiser. A mesma inteligência artificial está ficando cada vez mais esperta para nos reconhecer. Provavelmente muitos de vocês que estão aqui já têm telefones que têm reconhecimento facial, reconhecimento digital. Talvez alguns de vocês já tenham esse tipo de biometria na porta do prédio, né? Você põe o rosto e o portão abre. Mas imaginem que a partir de agora, uma inteligência artificial consegue reconhecer a gente pelo padrão das batidas do nosso coração. Então, essa é uma foto do Tristan Harris, que é aquele pesquisador que fez o Dilema das Redes, né, que é um dos grandes mentores daquele filme do Netflix, que eu também recomendo que quem não assistiu, assista. E o Tristan está testando essa tecnologia, né, que é uma tecnologia que foi patenteada pelo exército americano
para armas de alta precisão. Então, imaginem que eles estão construindo armas que conseguem reconhecer você à distância, através de sinal infravermelho, é tudo que essa câmera precisa para trabalhar, e conseguem saber que você é você pelo padrão das suas batidas cardíacas. É ou não é de dar medo? E a AI também está sendo, e cada vez mais, capaz de decidir pela gente. Porque a gente achava que a AI ia fazer aqueles trabalhos repetitivos, né? Aqueles trabalhos, vamos dizer assim, mais matemáticos, né? Mas a gente não achava que a inteligência artificial ia conseguir decidir, né? E aí, a mesma série de que eu estava falando ali, que mostra, num dado momento, carros autônomos, né? Mostra a inteligência artificial desse carro entregando ele para um policial quando ele é parado numa blitz, né? E por que isso é importante, né? Porque se ela consegue decidir, gente, o assunto das implicações éticas vira colossal, né? Porque a inteligência artificial, ela é baseada no passado. E a gente sabe que o nosso passado não tem necessariamente os vieses que a gente gostaria que estivessem no nosso futuro, né? Vocês já devem ter ouvido aqui se falar bastante sobre a questão da inteligência artificial que é viesada, né? Que tem dificuldade de reconhecer negros, que tem dificuldade de reconhecer orientais, porque ela foi treinada em caucasianos, por exemplo, né? O quanto a inteligência artificial pode perpetuar estereótipos ruins ao repetir coisas que ela aprende com o passado para frente, né? E aí, se uma inteligência artificial cria e decide, qual vai ser o papel da gente quando a gente pensa no futuro da nossa indústria? E aí eu estou assumindo que muita gente aqui trabalha em torno da indústria criativa, né? Se eu consigo patentear uma arma de precisão baseada no reconhecimento cardíaco de uma pessoa, pensem no tanto que a gente vai conseguir rastrear as pessoas sem necessariamente elas darem consentimento. E o tamanho do problema que isso pode gerar, né? E pensem também, quando a gente fala de pessoas artificiais, né, nas profissões que vão se transformar. Será que eu vou precisar de um ator para dar um texto num filme de TV? Se eu posso comprar um sintético para fazer isso? Então, como é que isso vai transformar, né, ainda mais profissões? E aí, acho que o segundo efeito importante, né, da potência da inteligência artificial nos dias de hoje é o que o Tristan Harris chamou de realidade embaralhada, né? E a realidade embaralhada nada mais é do que você não saber o que você está vendo de verdade, né? Então, esse clipe curtinho também de Upload mostra um cara fazendo xixi no metaverso. E como ele é um cara de mentira, ele é digital, na verdade, ele pode fazer o que ele quiser, que o xixi dele continua caindo naquele buraco, né? Então, pensem que a gente está num momento, né, e que cada vez pode ficar pior, da gente não saber se o que a gente está vendo é de verdade, né? A gente está numa crise de credibilidade grande no mundo. E por que eu falo isso, né? Porque quando a gente, por exemplo, olha para essas fotos e a gente tenta adivinhar qual dessas pessoas não existe na vida real, vocês saberiam dizer quem dessas pessoas não existe na vida real? Alguém quer arriscar um palpite? Vamos dizer que nenhuma, né? Já que a sua... Boa, Fabinho. Todas essas pessoas saem de um site que existe, chamado essapessoanãoexiste.com. Percebam que os rostos dessas pessoas são absolutamente humanos, que os rostos transmitem emoção. Então, não é que a inteligência artificial faz um rosto duro. Ela já consegue fazer, né, rostos empáticos, ela já consegue fazer você estimular, você sentir algumas coisas. Então, o poder desse troço é muito grande, né? E o que está acontecendo? As pessoas estão usando os poderes dessa tecnologia não necessariamente para o bem, né? E aí, o que está acontecendo? A gente está num momento, né,
de relatividade, né? Quando você olha aqui para esse conjunto de livros de intelectuais americanos que todos falam sobre como a nossa percepção de verdade não necessariamente está certa, né? E como a desinformação está disseminada no mundo, né? E como os meios são manipuláveis. Continuando na lista das séries de referência, para quem tem Apple TV, tem uma série ótima chamada Suspicion, que fala sobre manipulação de meios. E é, assim, absolutamente estarrecedora, porque você assiste a série e você para e fala, isso pode estar acontecendo agora, né? Nesse momento. O que eu acho que é verdade, que eu estou lendo num site, não é. E aí a Maria Ressa, que é aquela jornalista filipina, falou essa frase no evento, né? Que a desinformação, ela é como a cocaína. Se você usa uma vez, você passa impune, né? Você segue a vida. Agora, se você usa todo dia, não dá bom, né? E ela fala muito sobre o fato de que a tecnologia tirou, e obviamente ela é parcial nesse tema, né? Mas ela fala muito sobre o quanto a tecnologia tirou da gente a curadoria, a apuração, ou, nas palavras dela, os guardiões dos portões do jornalismo, né? E é claro que aqui a gente tem dois vieses, né? O dela como jornalista, que está também no meio de uma indústria passando por uma transformação enorme, e o viés capitalista, digamos assim, né? Que é o que estimula a polarização, né? E a gente poderia falar aqui horas sobre como as plataformas e as redes sociais estimulam isso, né? A Frances Haugen falou em detalhes, assim, do quanto o algoritmo das plataformas ali, ele existe para polarizar e disseminar o que gera engajamento, né? Mas o que a Maria falou, e eu achei muito contundente, é esse conjunto de frases aqui, né? Se não temos fatos, não temos verdade. Se não temos verdade, não temos confiança. E se a gente não tem confiança, a gente não consegue estabelecer uma realidade compartilhada e muito menos uma democracia, né? Então, ela vive num regime ditatorial nas Filipinas, ela sofre terrivelmente com isso, ela está presa no país, ela teve que fazer a palestra dela das Filipinas, ela não pôde ir ao South by Southwest, justamente por causa disso, né? Eu não sei quem de vocês foi impactado por esse vídeo no Twitter. É um vídeo do Arnold Schwarzenegger falando para os russos que, na verdade, a guerra da Ucrânia não é uma guerra para desnazificar a Ucrânia, como diz o presidente da Rússia, né? E a razão pela qual eu trouxe esse vídeo não é para tomar partido de um lado ou de outro, apesar de eu ter uma opinião, mas é para dizer que a guerra da Ucrânia contra a Rússia está sendo, ou da Rússia contra a Ucrânia, está sendo vencida nos meios, né? O presidente da Ucrânia é extremamente habilidoso em usar os meios, né, em favor dele. E o Putin usa os meios dele também. Então, percebam o quanto, né, essa percepção distorcida de realidade está ocupando o mundo. E o quanto a gente precisa prestar atenção no fato de que toda essa tecnologia, né, que é uma tecnologia, como brincava meu avô, que está perto dos poderes de Deus, né, como ela vai viver num mundo que ainda tem instituições medievais, que ainda não está pronto para regulamentar isso, né? E como essa tecnologia surfa, né, o que o Tristan Harris chamou das nossas emoções paleolíticas, né? Então ele abriu a palestra dele falando assim, a humanidade está num momento muito problemático, porque ela tem emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia quase com poder de Deus, né? Quando a gente mistura essas coisas, gente, a gente cria um caldeirão perigoso, né? Então, assim, cada vez mais vai ser mais difícil a gente distinguir o que é real do que é falso. E quando a gente fala de distinguir, né? E aí aqui eu acho que a gente tem uma população mais savvy, vamos dizer assim, mas quando eu penso em como a minha mãe, né, reage a informações que ela recebe no WhatsApp, eu fico apavorada. Porque é uma quantidade de bizarrices que vem, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa consumir informação com curadoria, a gente precisa buscar fontes que não sejam só as alinhadas aos nossos pontos de vista,
para entender mais de um lado, né? A gente não pode acreditar nas coisas que a gente recebe como forward. Não pode, gente. Assim, é muito raro a gente receber um conteúdo que seja, né, verdadeiro e crível através dessa massificação de envio de mensagem. E, obviamente, a gente tem que prestar atenção nos vieses e nos relacionamentos, né? E a Maria Ressa fala muito para a gente prestar atenção entre os relacionamentos entre informação e democracia, né? Informação sempre foi poder, não é diferente hoje. Entre economia e democracia, porque a gente está vendo, né, esse modelo de venture capital muito pautado, né, pelo Silicon Valley, priorizar os lucros em detrimento de muitas outras coisas, né? E também entre economia e tecnologia. E aí, quando a gente começa a falar, né, sobre o impacto da tecnologia mais próximo da gente, a gente entra nesses novos mundos, né? Ou, como todo mundo está conversando, no famoso metaverso, né? E aí, uma ex-executiva da Amazon Web Services foi falar sobre o Web 3.0 e ela fez essa timeline aqui, né, para falar das ondas da internet. Então, a internet começou como um espaço de descoberta, ele era um espaço onde as marcas contavam coisas para as pessoas e foi se criando ali uma economia da informação, né? E aí vieram as redes sociais, e essa dinâmica se inverteu um pouco, né? As pessoas passaram a dar informação sobre si para as marcas se monetizarem e a gente começou a viver essa economia das plataformas. E o que parece que vai acontecer agora, né, com a muito falada Web 3.0, é que a gente vai mudar, né, um pouquinho esse balanço e ao invés da gente ter marcas maiores que pessoas, a gente vai ter pessoas e marcas no mesmo nível, né? Essa vamos dizer assim, a intenção, né, de todo mundo que trabalha com Web 3.0. E aí o que eles falam é que a gente vai viver uma economia tokenizada, né? Porque a gente vai viver trocando moedas ou tokens o tempo todo, né? Então vamos começar a falar disso pelo metaverso, né? Eu vejo, né, nas notícias, nos feeds, nas conversas de boteco, que metaverso é uma palavra grávida, como eu gosto de brincar. Cabe muita coisa ali dentro, né? Então vamos começar a tentar dissecar um pouquinho, quando a gente fala de metaverso, do que a gente fala, né? A gente falou ano passado, quem me viu falar aqui sobre o XSW, muito sobre realidades imersivas, né? E as realidades imersivas são o primeiro passinho para você chegar no metaverso, porque você começa a estar dentro da história. E aqui eu estou falando, por exemplo, de realidade aumentada, de realidade virtual, né? Em que você está dentro, mas você ainda não dita o que acontece, que é o segundo nível aqui, né? Que é o nível de ter presença, né? Então, se eu estou num jogo de realidade virtual, os passos que eu dou me fazem, né, construir uma narrativa ou outra narrativa. E o terceiro nível aqui, quando a gente pensa nesse storytelling, né, de metaversos, é quando você consegue literalmente incorporar sensações no espaço em torno de você, né? E aí, quando a gente olha, né, para esse espectro aqui, a gente está falando muito sobre todos os tipos de metaverso que já existem, né? Porque a gente tem metaversos como o Horizon Worlds, que você, se você tiver um óculos, né, que é aquele device que você coloca no rosto e aqueles controlinhos, você faz coisas, constrói coisas, socializa, conversa, fica no cone do silêncio, faz o que você quiser, né? E as suas sensações, elas estão vinculadas àqueles aparelhos, né? Então você vai sentir sua mão tremer, você vai sentir, né, alguma coisa, né, perceber alguma coisa nos olhos. Então é uma coisa assim de realidade imersiva com um pouquinho de presença, né? A gente também já começa a ver, dentro desse espectro dos metaversos, o que se chama de crypto clubs, né? Vocês também já devem ter ouvido falar dos famigerados NFTs. E o que está acontecendo é que os NFTs estão virando tickets, né, ou pulseirinhas VIPs, para você entrar em comunidades virtuais, que são clubes. Esse aqui é o Lazy Lions, é uma dessas comunidades. Tem o Bored Apes também, que é outra bem conhecida. E esses espaços são espaços de socialização e de troca para poucos, né? Para quem pode pagar $100 mil no NFT para poder entrar aqui. Então, será que, na verdade, a gente não está repetindo um pouco a dinâmica dos clubes de elite no digital?
né? Cadê aquela democratização que estão prometendo, né? E aí, quando a gente fala dos NFTs, e eu gostei muito do que a Sandy falou sobre NFTs, ela falou assim, ó, NFT é o seguinte, é tudo que você não entende sobre criptomoeda, combinado com tudo que você não entende sobre arte moderna. Pronto, deu um NFT, né? Eles servem como passe, eles servem como colecionáveis, eles servem como muitas coisas, como recursos de status, né? Mas o que parece estar acontecendo é que a gente está exagerando um pouco na dose, né, da importância que a gente dá para isso. Isso aqui é uma obra de arte do Beeple, um artista americano, que foi vendida por 69 milhões de dólares. Isto aqui é um NFT. Essa obra de arte não existe, ela não está em nenhuma parede, ela só está na tela do computador de uma pessoa que pagou 69 milhões de dólares para tê-la. Por mais que eu acho que arte seja uma coisa subjetiva, gente, será que a gente não está muito na espuma, né? E aí a Amy Webb, que é uma futurologista incrível, que nos últimos anos tem, né, sido uma das estrelas do SX, usou essa frase, né? A gente está perseguindo só o que é brilhantinho. A gente não está entendendo o que está para baixo disso tudo, né? Então, quando a gente fala do metaverso ali em cima, tem um caminhão de coisas que precisa acontecer embaixo para que aquilo faça sentido, né? Então, você precisa ter interfaces que funcionem, você precisa pensar, né, novas formas de organização. E aí, as DAOs estão aparecendo, né, de organizações autônomas descentralizadas, que são coletivos que compartilham recursos e trabalham, né, para objetivos compartilhados. Você tem aí essa camada, né, Web3, que é, né, uma confluência, vamos dizer assim, de tecnologia do blockchain, né, um cofre descentralizado, isso é o blockchain, que é misturada com a dinâmica de economia e teoria dos jogos, essa coisa da oferta e demanda nos NFTs, né, que também é, né, e faz um puxadinho, vamos dizer assim, para arte e tecnologia, porque esses espaços de comunidade, como o Decentraland, como as comunidades que eu mostrei ali, são espaços que também, né, visam, buscam criar comunidades, criar espaços de socialização que sejam legais, né? Então, quando a gente olha para esse movimento todo, né, um movimento que promete descentralização e paridade, para muitos estudiosos, eu tendo a concordar com eles, o que está acontecendo é só que o dinheiro está mudando de lugar. Mas a gente não está, de fato, descentralizando, né? Então, se 72% dos bitcoins do mundo são propriedade de 2% das contas, pensa na concentração de riqueza que isso aqui significa. E que agora, quando a gente fala do mercado de NFTs, 80% desse mercado está em propriedade de 9% de contas, a lei de Pareto continua valendo aqui, né? A gente continua tendo concentração, ela só está num lugar diferente do que ela estava. E aí, quando a gente pensa no futuro, né, e como eu estava falando aqui, na vida após a morte, talvez a gente comece a entender que o metaverso vai ser o lugar para onde a gente vai depois que a gente morrer. Essa série de que eu falei, ela me provocou um monte de reflexões, entre elas, uma que eu acho que é a mais importante que ela faz a gente fazer, que é assim, tá, a gente já vive, né, trabalhando para alguma coisa, para ganhar dinheiro, para realizar um sonho, para comprar alguma coisa, para sobreviver. Será que agora, além de trabalhar para fazer coisas em vida, a gente vai precisar trabalhar para fazer coisas após a morte? Eu fiz até uma piada no B9, né, que é para onde eu escrevo, falando, será que no fundo, os faraós já sabiam que o metaverso existia? E por isso que eles enchiam salas inteiras de ouro e de tesouros, porque eles precisavam pagar pela vida, né, após a morte? Então, isso é uma coisa maluca se a gente parar para pensar, né? E pode acontecer, gente. Já tem uma startup que eu acho que chama Somnium, alguma coisa assim. Hoje, num dos grupos que eu estou, uma amiga, né, falou disso, que está fazendo exatamente isso. Exatamente isso, né? E aí, para mim, o grande lance sobre o metaverso nesse momento, gente, ele ainda é um espaço muito fluido.
Ele ainda é um espaço sobre o qual a gente tem mais a aprender do que qualquer outra coisa. Então, o que eu sugiro? Que vocês leiam e vejam séries sobre o assunto, porque a gente aprende muito com elas. Aqui tem 3 nomes, né, que eu acho que são bons: Upload, Devs e Made for Love. Brinquem, abram contas nos jogos, joguem, né? E aí, quem trabalha com marcas, pega um desses espaços em que você se sente mais confortável e aplica os conceitos num projeto pequeno. Porque aí você testa se ele faz sentido para a sua marca, para o seu mercado, para o seu target, né? E aí, vamos lembrar, o Brasil é um país muito diferente da Europa nesse aspecto, né? A gente ainda tem muita gente, e a Etienne vai falar mais disso, que não tem pacote de dado para entrar no metaverso. Então, será que precisa dessa corrida do ouro também, né? Independente do que for acontecer, né, nesse aspecto, o que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar, além de que novas comunidades as marcas e as pessoas vão habitar, além de pensar em descentralização ou recentralização, ou em quantas vidas a gente vai ter, se a gente vai virar gato, né? Quantas identidades a gente vai poder e querer ter, né? A gente já vive essa vida, né? De que a gente, no fundo, somos várias pessoas em uma. Quando a gente for para os metaversos, em que você vai poder ter uma presença, inclusive que não necessariamente é humana, né? A gente vai poder ter muito mais identidades alternativas, né? E isso tem uma série de implicações de que a gente pode falar. Mas a primeira e a mais óbvia, como é que a gente vai olhar para audiências num espaço onde a Juliana do Roblox é completamente diferente da Juliana em hábitos, em comportamento, da Juliana do Decentraland? Como é que eu vou falar com ela em cada lugar, né? E a outra implicação óbvia é o fato de que conteúdo, comunidades, e-commerce, né, no sentido de comércio, vão se enroscar cada vez mais, né? E com isso, eu passo a palavra à nossa especialista em social commerce, nossa querida Etienne do Jardim, para ela continuar esse papo. Depois a gente volta. Que aula, Ju! Maravilhosa. Estava aqui sem perder nada. E é muito legal, assim, você trazer... Gente, eu tô gripada, então vou tomando umas águas, vai ter uns arranjos de vez em quando. Mas você trazer esses pontos, e principalmente que você falou que para cada pessoa que vai no SXSW é uma percepção diferente dos mesmos temas, né? Você está com uma década indo ao SXSW, acompanhando o evento, e foi a minha primeira vez presencial lá. Foi a primeira vez que eu consegui ir no evento, por uma série de fatores, e foi uma experiência de primeiras vezes. Então, eu fui cheia de expectativas do que eu ia ver, de como as coisas aconteceriam, e isso foi muito legal. Uma das expectativas que eu tinha por trabalhar com inovação, né? Eu sou cofundadora da Mimo Live Sales, que é a primeira plataforma de live commerce da América Latina, tem uma outra empresa de inteligência artificial também. Trabalhar com inovação faz com que eu viva, que o meu dia a dia seja pesquisar o tempo inteiro sobre coisas novas e novos argumentos e novos conceitos e o que as pessoas estão fazendo em outros locais do mundo e em polos de inovação. Eu também sou professora do MBA da FIAP, entre uma disciplina que é negócios ancorados em propósito e empreendedorismo, eu também dou aula de tecnologias exponenciais. Então, eu estou sempre buscando isso. E aí, o que eu esperava indo para o SXSW, né? Eu esperava que eu ia ver um monte de coisa que eu nunca tinha visto, que eu ia conseguir ouvir pessoas falando de conceitos e trazendo argumentos que nunca eu tinha lido antes. E para mim, eu até escrevi sobre isso, foi um pouco até decepcionante, porque eu vi muito do óbvio sendo dito, muito do óbvio sendo dito, sobre sustentabilidade, sobre regulamentação e privacidade com essas tecnologias novas, sobre os impactos da pandemia na população, no futuro do trabalho. Ouvi muitas obviedades sobre o ESG, que nada mais é a sigla do Environment, Social e Governance, que significa meio ambiente, o social e a governança atrelada à sociedade e às empresas, né? E ouvi muitas obviedades também sobre o futuro. E aí, no segundo dia, depois de ter assistido um monte de palestras e ter visto muita coisa, eu parei assim um pouco e lembrei de uma coisa que às vezes a gente esquece. O óbvio, ele precisa ser dito.
O meu dia a dia estava óbvio para mim, porque faz parte do meu trabalho pesquisar sobre esse tipo de coisa, mas grande parte das pessoas que estavam lá estavam vendo e ouvindo pela primeira vez. E mesmo que estivessem vendo e ouvindo pela centésima vez, eram questões que precisavam ainda ser ditas. É o óbvio que precisa ser dito para que todas as pessoas parem, escutem e comecem a entender. Tem uma sentença de uma ativista feminista boliviana, que é a Silvia Cusicanqui, que ela tem um conceito de passado e futuro que eu gosto muito. E eu me apeguei muito nisso quando eu comecei a ouvir tantas obviedades sobre temas que eu já escuto há muito tempo, como é o caso de ESG, sustentabilidade e futuro do trabalho, futuro da internet, futuro da nossa relação com o virtual. Ela fala que a gente tem uma ideia de futuro e passado muito errada. Porque do jeito que a gente aprendeu, a gente quando fala de futuro, a gente pensa lá na frente, né? O que vai acontecer. E quando a gente fala de passado, a gente pensa no que ficou para trás. E ela fala justamente o contrário. Ela diz que o passado está diante de nós. É o que a gente vai enxergar lá na frente. E o futuro ficou para trás. Por que ela diz isso? Porque daqui 10 anos, quando a gente for realmente viver todas essas questões que a gente está vendo hoje como uma tendência, são as ações que a gente tem hoje, são as coisas que a gente faz no hoje que vão costurar e vão nos levar para esse passado. Então, imaginem que tudo que a gente faz hoje, o que a gente vai fazer no ano que vem, nos nossos próximos anos, tudo isso se torna passado adiante da gente. Não tem nada que a gente vai ver daqui 10 anos que vai ser alguma coisa que não esteja construída, que não esteja palpável, que realmente a gente não trabalhou para isso e a gente não agiu para isso. Quando ela fala que o futuro está para trás, é que tudo que a gente fez até hoje, até esse momento aqui, é o que nos trouxe para o dia de hoje, é o que nos trouxe para esse momento. Então, eu gosto muito dessa forma que essa boliviana fala, porque a gente acaba se desconectando muito quando a gente fala de tendência, quando a gente fala de futuro das coisas, né? Da nossa responsabilidade, do que a gente tem que fazer em relação a isso. Quando eu cheguei no SXSW, obviamente todos esses assuntos já estavam pipocando, né, nas prévias, né, do que ia acontecer no South by Southwest. E o metaverso, a gente tinha tido alguns meses antes, todo aquele boom midiático, né, do Mark Zuckerberg, que falou, né, do novo nome do Facebook, do Meta, como se fosse a coisa mais nova do mundo. E não era, né? A gente já vive o metaverso através do game e de várias plataformas há muito tempo. Mas teve um painel que eu fiquei muito interessada em ver, que ele chamava Geração Z, Metaverso e o Futuro do Trabalho. Eu falei, gente, é 3 em 1. Eu vou ver 3 coisas que eu quero muito saber o que esses gurus futurologistas estão falando. E teve a Esther O'Clahan, da founder da Undo Careers, ou seja, ela acaba trabalhando, ela tem uma empresa que trabalha muito com empregos para as pessoas que trabalham, que desenvolvem, que tem um trabalho específico dentro do metaverso. O Jay Richards, que é um trend hunter, e ele é co-founder da Imagine Insights, e a Crystal Lake, que foi a moderadora, que é uma DJ queer, e que trabalha também com o metaverso. E aí eles falaram bastante da geração Z, de como é a relação da geração Z com os metaversos e como a nossa relação vai mudar a partir de agora, né? Que tudo vai acontecer no real e também a gente vai poder ter uma vida maravilhosa do jeito que a gente quer dentro do metaverso. Quando terminou a palestra deles, uma das perguntas que eu e minha amiga que estávamos lá, a Marília, fizemos foi: vocês acham que o metaverso, do jeito que está sendo construído e do jeito que está sendo concebido, ele vai chegar para reduzir as desigualdades que a gente tem no mundo inteiro? Ou ele vai ser, na verdade, um catalisador dessa desigualdade toda que já existe? Eu fiquei muito assustada com a resposta da Esther, porque ela respondeu assim: imagina, o metaverso ele vai acabar com as desigualdades. Imagina que uma pessoa dentro do metaverso vai poder comprar uma bicicleta e qualquer pessoa pode comprar essa bicicleta. Eu fiquei muito decepcionada com a resposta, porque ela entendeu de desigualdade dentro do ambiente virtual e ela não se deu conta que a desigualdade que eu estava falando são das pessoas que não têm acesso à internet, das pessoas que não têm acesso ao smartphone para estar dentro do metaverso.
E isso é uma das questões que mais me preocupou vendo tanta gente falando dessas tecnologias exponenciais lá. É óbvio, gente, que a tecnologia ela é super importante para o avanço e para a inovação. Mas eu acho que às vezes a gente esquece a que a tecnologia deveria servir. E teve uma outra questão que a Ju trouxe que eu achei ótima, que foi esse paralelo do que é tecnologia versus a humanidade, né? De como a gente aplica isso e de como a gente dosa a tecnologia do nosso dia a dia para fazer com que isso seja bom para a nossa sociedade, para a nossa vida como comunidade e para que isso melhore os problemas que a gente tem, os problemas sociais, os problemas ambientais. E teve uma das pautas gigantes que eu ouvi muito lá, que foi sobre o ESG, né? A preocupação das pessoas dentro do futuro, que as empresas, que a iniciativa privada, que os governos e que a sociedade realmente ficasse comprometida com o ESG. Então, dizendo que não faz mais sentido a gente ter negócios e a gente ter tecnologia se não for pensando nesses 3 pontos, né? No meio ambiente, no social e na governança. Como que a gente coloca tudo isso de pé? Como que a gente vai usar tanta tecnologia? E aí, com o ESG sendo falado em muitos dos painéis, eu fiquei pensando o motivo do porquê essas obviedades sobre isso estavam sendo ditas. Porque a gente já vem falando de ESG há bons anos, pelo menos 8 anos, os assuntos relacionados a impacto socioambiental positivo, a ESG vem falando, vem tomando força e corpo, principalmente nos países mais desenvolvidos, e até hoje, falando de Brasil, de muitos outros países e de muitos outros estados nos Estados Unidos, países da Europa também, a gente vê que ainda a gente precisa falar e falar e falar cada vez mais o óbvio, porque a gente ainda não está fazendo o que deveria estar. Se falou muito, muito, muito de ESG, mas eu acho que a gente se falou muito porque a gente, no fim das contas, estamos fazendo muito pouco o ESG, na verdade. Pegando um gancho um pouquinho, é muito difícil quando a gente fala do mercado de forma geral, e qualquer mercado, mercado de inovação, de tecnologia, da publicidade, mercado do direito, mercado de decoração, qualquer mercado que a gente escolha, é muito difícil quando a gente pensa no que a gente tem de legado, né, do que a gente já fez até aqui, 2022, azeitar o que a gente precisa para deixar correto. É como se fosse todas essas empresas e todos esses mercados, eles fossem transatlânticos, né? E que a gente fosse fazer qualquer mudança, qualquer ajuste de rota, a gente ia demorar muito, ia envolver um esforço muito grande e a gente não ia conseguir notar nada. Então, quando a gente fala do ESG, desses grandes setores, dessas grandes empresas, a gente parece que não evolui. Tem muita coisa que a gente já melhorou, e principalmente por conta da pandemia, onde a gente viu que algumas questões, principalmente relacionadas à equidade de gênero, à equidade racial, ao abismo de desigualdade social que a gente tem, começaram a ser faladas pela iniciativa privada. A iniciativa privada acabou pegando essas causas para conseguir se trabalhar e melhorar seus índices, e não só porque são boazinhas e tudo mais, mas porque teve uma mudança muito grande do que o mercado capitalista espera das empresas. E aí é muito frustrante, foi muito frustrante para mim ver que muito estava sendo dito, porque, na verdade, na prática, muito pouco a gente vinha fazendo em relação a isso. Que as políticas todas que as empresas, esses transatlânticos, esse setor todo gigante estavam fazendo, estava gerando uma movimentação muito pequena. E aí eu fiquei pensando, beleza, esses setores que já estão muito maiores, essas empresas que já têm um legado gigantesco, vai demorar um pouco mais para que eles possam fazer essas implementações, para que essas políticas de ESG a gente consiga ver daqui a alguns anos, talvez daqui a algumas décadas, algum retorno relacionado ao que a gente tem de meio ambiente e na questão social da sociedade. Mas o que a gente pode fazer com o que está começando, né? E trazendo um exemplo para vocês da Mimo. A Mimo, ela nasceu no meio da pandemia, em junho de 2020. E dentre todas as dificuldades que a gente sabia que ia ter pela frente, todos os desafios de abrir uma empresa no meio de uma pandemia global, uma das questões que eu falei com a minha sócia, Monique Lima, foi como que a gente ia fazer e por que a gente ia abrir essa empresa.
E uma das decisões que a gente tomou antes mesmo de começar a chamar as pessoas para trabalhar com a gente, definir o nosso plano de negócio, foi o porquê. Dentro do nosso porquê, que era democratizar a tecnologia de live commerce para todas e todos, a gente estabeleceu que nós íamos nascer como uma startup dentro das premissas ESG. E isso parece muito pequeno, mas imagina que a gente, começando uma empresa do zero, lá do lado daqueles transatlânticos, a gente é como se fosse um jet ski, a gente tem muita mobilidade, a gente tem muita velocidade, a gente pode fazer rodopio, virar para a esquerda e para a direita de forma muito rápida. E aí a gente começou a participar de vários programas de aceleração e a gente começou a trabalhar, conhecer vários founders de outras startups que tinham um pouco mais de tempo que a gente, ou de startups que estavam sendo fundadas nesses últimos 2 anos. E pouquíssimas startups tinham a premissa ESG dentro do core do negócio. E aí eu ficava pensando, como que uma empresa que está começando agora não está preocupada com essas questões? O Fórum de Economia Mundial já fala isso há alguns anos, que se as empresas, se o setor privado não começar a se preocupar com o meio ambiente, com as questões sociais, vai dar ruim para todo mundo, porque a gente, como sociedade e como sistema capitalista, a gente vai colapsar. E aí eu fico pensando, por que falaram tantas obviedades sobre ESG no evento? Porque precisa ser dito. Porque a gente escuta, absorve, mas não age, não muda, não gera transformação. E isso é uma coisa que a gente precisa começar a fazer. Tirar do campo das ideias para começar a colocar no campo da prática. Eu gosto de dizer que intenção não é ação. Eu prefiro uma sala com uma pessoa que age do que milhares de pessoas bem intencionadas. E a gente sabe que as empresas, elas não são entidades inanimadas. As empresas, elas são formadas por pessoas, por gente, como a gente aqui. Então, é muito importante que a gente comece a escutar todas as coisas que esses gurus, esses futurologistas estão dizendo, todas essas pessoas de inovação estão contando para a gente, pegar tudo isso que a Ju falou agora, por exemplo, esse super compilado bacana, e pense, tudo isso que a gente está trazendo, que eu estou ouvindo, que eu estou entendendo, como que eu vou trazer isso para a prática? Como que eu vou agir em cima disso? E como que eu vou conseguir colocar ESG, as premissas de ESG, que é fazer com que a preocupação ao meio ambiente, à sociedade, ao social e a governança do que a gente está fazendo sejam feitas. E aí, quando a gente fala de ESG, está muito conectado com o futuro do trabalho. O futuro do trabalho, como eu falei, empresa não é entidade inanimada, empresas são formadas por pessoas. Quem que trabalha dentro das empresas? Pessoas, gente. Se falou muito dentro das palestras também do impacto da pandemia na nossa sociedade como um todo. Como que a gente ia mudar depois desses 2 anos que foram tão difíceis, depois de viver isso em 2020, depois de tanta morte, de tanta perda. E aí se falou muito das novas habilidades, né? Das novas habilidades que a gente precisa ter para o futuro. E não são tão novas assim. Quando a gente olha para trás, olha para dentro do LinkedIn, a gente ouve muito falando, né, gente, dos soft skills, né? O que a gente precisa se desenvolver comportamentalmente para que a gente consiga ter sucesso no nosso trabalho, na nossa carreira. Como que a gente trabalha em equipe, como que a gente acolhe a outra pessoa que trabalha com a gente, como que a gente lidera de uma forma mais humanizada. Então, tudo isso também foi falado, dessas novas habilidades que a gente vai precisar desenvolver, não só dos hard skills, para que a gente possa trabalhar com esse monte de novidade tecnológica, mas do soft skill mesmo, como que a gente está dentro da nossa cabecinha, como que a gente está dentro do nosso balanço, do nosso equilíbrio emocional para poder trabalhar. E uma das coisas, entre tantas coisas que eu escutei, 2 delas me chamam a atenção. Uma delas é que quando a gente fala de novas habilidades para que a gente possa trabalhar o nosso futuro do trabalho, ela começa agora, né? Como a gente faz aqui, como a gente está aqui dentro do dia a dia. A gente está falando de metaverso, tem muita gente escrevendo sobre isso nos melhores
nos melhores veículos de inovação, nos melhores veículos de tecnologia e de tendência. Enquanto tem empresa obrigando as pessoas, depois da pandemia, depois dos 2 anos, a trabalhar 100% presencial. Eu estou olhando lá para frente para o metaverso, para toda a tecnologia que isso pode me trazer, mas eu não estou fazendo avaliação do comportamento das pessoas. Eu não estou escutando o que as pessoas estão me dizendo. Sigo da mesma forma, impondo o que eu acho que tem que ser, sem escutar. Sem olhar para outra pessoa. E tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção, né? A Mimo, ela foi, como o PC falou no começo, e eu falo isso muito orgulhosa, ela foi a única startup do Creative Expo do South by Southwest esse ano. A Mimo, uma empresa fundada por mulheres, dentro das premissas ESG, que tem 65% da base de trabalho composta por mulheres, 35% por pessoas LGBTQIA+, e 35% por pessoas pretas, foi a startup escolhida para representar o Brasil no Creative Expo. É um motivo, para mim, de muito orgulho, de muita felicidade. E aí, quando eu vejo que a gente estava lá, porque muito se falou de social commerce, né, do futuro do varejo, de como as pessoas vão comprar, de como falou-se muito de digital, né, a relação do físico e do digital dentro do varejo, e como se falava muito de social commerce, de live commerce dentro das palestras, e nós éramos a única startup no evento inteiro falando de live commerce lá no Creative Expo, muita gente vinha conversar com a gente, porque ela ouvia na sala de palestra e queria entender como que era o funcionamento, queria entender os dados que a gente podia trazer dos quase 2 anos que a gente tem de live commerce aqui na América Latina. E aí eu percebia que, caraca, olha quanta gente bacana está vindo conversar com a gente, entendendo que o fato da gente ser pioneira aqui na América Latina, da gente ser o player que mais fez lives até hoje, que a gente tem dados de diversos setores, entender a gente como uma referência, pessoas dos Estados Unidos, do Reino Unido, pessoas do México, pessoas da Itália, vindo conversar com a gente, né, como uma referência. E aí eu pensei assim, por que que a gente no Brasil tem essa síndrome do vira-lata? Por que que a gente sempre acha que o que a gente faz não é bom o suficiente? Precisa vir alguém de fora para falar isso para a gente. 3 mercados que eu observo muito dentro das pesquisas diárias que eu faço são, obviamente, os Estados Unidos, Nova York, Vale do Silício, Israel, Tel Aviv e a China. E eu sempre faço esse paralelo que o Brasil ele tem total competência para se tornar um polo de inovação tal qual são esses locais que eu tanto sigo. Porque nós somos um povo de profissionais altamente criativos, altamente inovadores, pioneiros em muitos temas. E aí eu fiquei pensando, por que que a gente não consegue explodir, não consegue fazer isso com tanta coisa sendo feita? A primeira exposição de criptoarte 3D do mundo aconteceu no Brasil, em Florianópolis, feita pela Rise New York Partners, que é de brasileiros. E aí eu lembrei, caiu a ficha. Porque a gente ainda não entendeu o sentido de que a gente precisa exercer a mais importante das habilidades. A gente tem que parar de achar que tudo é competição e começar a entender que agora é cooperação. É muito complicado a gente conseguir explodir e trazer todas essas tecnologias exponenciais para cá, e não só utilizar essas tecnologias exponenciais que a gente está falando, NFT, metaverso, como uma campanha de marca, por exemplo, de publicidade, mas que a gente consiga realmente fazer uso disso, se a gente não entender que a gente precisa cooperar. Então, eu acho que dentro das novas habilidades que a gente vai precisar, todos nós aqui, para que a gente consiga viver nesse futuro do trabalho, que vai ser feito a cada dia por todos nós, é que a gente precisa cooperar. Que a gente precisa entender que a gente tem que estar aqui para ajudar um ao outro. E que não vai fazer mais sentido apenas um mercado ter sucesso, apenas um player ter sucesso, que a gente vai precisar dividir.
Quando você está dentro do Vale do Silício, as pessoas te encontram no bar e elas falam sobre a empresa delas, sobre o plano de negócio delas, sobre a ideia que elas têm. No SXSW também, conheci várias e várias founders e founders de outras startups, e a gente trocava ideias sobre o que a gente ia fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, de como que a gente estava resolvendo os problemas do nosso time, como que a gente estava resolvendo problemas em relação à falta de mão de obra. As pessoas não têm medo de falar as ideias. Até porque a ideia não vale nada. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa cooperar, que a gente precisa colaborar. Então, é muito importante a gente saber que qualquer outra habilidade de toda aquela lista que a gente está cansado de escutar dos novos, dos soft skills, a principal é que a gente precisa colaborar. E tem uma coisa que é muito maluco, assim, que eu falei, assim, do brasileiro, né, que a gente precisa entender o quanto a gente é bom. A Ju, por exemplo, no comecinho, ela trouxe um monte de pessoas incríveis, né, que fazem palestras há muitos anos. A Juliana é uma pessoa que podia estar lá palestrando nesse ano, no ano que vem, qualquer ano que ela quisesse. E assim como a Ju, vários e vários outros brasileiros. A gente teve, nesse ano, um dos maiores números, né, de ocupação de homens e mulheres do Brasil no evento, palestrando, em painéis, fazendo workshops. E teve uma coisa que eu não consigo, como é que se diz? Eu não consigo me conformar. Teve um workshop sensacional da Lu Bazanelli e da Vanessa Matias, que são da White Rabbit, que elas fizeram o Museu do Absurdo. Era um workshop para falar sobre o que em 2050 seria absurdo e que hoje para a gente é completamente normal. Trazendo de novo a Silvia Kuzikank, 2050 que a gente vai ter é passado, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente fez e tudo que a gente agiu nesses próximos 28 anos é o que a gente vai colher lá. E aí elas, com esse Museu do Absurdo, estava com sold out logo em seguida que abriram as inscrições, e eu era uma das inscritas, e no dia anterior, o Mark Zuckerberg, ele anunciou que ele ia falar por, sei lá, 20 minutos no SXSW. E aí, obviamente, o evento inteiro correu para ver o que o Mark Zuckerberg ia falar. As salas, não só do workshop das meninas, que foi sensacional, mas de vários outros palestrantes com temas incríveis, esvaziaram. E aí eu fico pensando, que catso, um evento de inovação, tendência e tecnologia, as pessoas ainda acham que o Mark Zuckerberg tem alguma coisa interessante para falar. Um cara com altos problemas legais em várias partes do mundo relacionados à ética. E ele falou nada com nada. Foi um talk gravado. E aí eu fico pensando que é o quê? É a gente, dentro das nossas novas habilidades, a gente precisa saber que a gente precisa cooperar, que a gente precisa fazer coisas diferentes, a gente precisa agir diferente. Parece piegas, mas é verdade, para ter resultados diferentes. Senão a gente vai continuar sem ter. Hoje, um pouquinho antes aqui desse papo, gente, eu fiz um post, porque eu fiquei realmente muito chocada com a cifra de 44 bilhões de dólares que o Elon Musk pagou pelo Twitter. Tinha comprado 10% e agora 44 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Dinheiro pra caramba. Para ele, que é trilionário, não mexe nem o ponteirinho ali do extrato. Mas eu fiquei pensando, é um trilionário investindo o dinheiro dele, obviamente, como ele bem entende, mas as pessoas dando um hype absurdo para isso. E aí eu falo, né, tipo, independente do que está todo mundo especulando do que vai acontecer com o Twitter, para mim é muito simples, o Twitter tem 430 milhões de seguidores, né, de usuários. Para mim são 430 milhões de ratinhos correndo ali na rodinha, enquanto um monte de
experimento de inteligência artificial vai começar a ser feito. E é aquele negócio. O meu questionamento no meu post foi 43 bilhões de dólares, cara. Eu fiquei chocada com a cifra. Quanta mesa não ia ter comida, quanta casa não ia ser erguida, quanta saúde ia ser revivida. Um pensamento meu. Se eu falar para vocês que eu já tive que bloquear mais de 20 pessoas que foram lá me xingar, falar horrores de coisas. E mais da metade nem pessoa é bot. E isso tudo está muito relacionado com outra coisa que a gente falou muito, ouviu muito lá e a Ju falou. A questão da regulamentação, da desinformação e de tudo que a gente tem. E aí eu acho que, da deixa que a Ju me deixou, falando do social commerce, né? O social commerce, ele está totalmente baseado em comunidades, gente. Se a gente para e pensa, se vocês precisam de um médico, se vocês precisam de uma oficina, se vocês precisam de uma indicação de manicure, vocês vão nas comunidades, né? A gente vai nos grupos de WhatsApp que a gente vai no post dentro da nossa rede, que é uma rede de confiança. E as comunidades são o que vão reger todos os negócios. Parte do social commerce é o live commerce. O live commerce, ele é o mais pessoal que o digital pode oferecer para compra e venda. Porque ao invés de você entrar dentro de um site, você entra numa live, como a gente está fazendo aqui, você faz a pergunta do produto, aparece o produtinho na tela e você consegue comprar de uma forma muito rápida. Mas o ponto que eu quero trazer da comunidade, que é óbvio que a gente se estruturou como sociedade em comunidades e essas comunidades têm um poder absurdo, é como a gente usa esse poder, né? A gente está usando o nosso poder de comunidade para gerar transformação na sociedade, para a gente gerar transformação no ambiente de trabalho, ou a gente está criando essas comunidades para ser mais uma bolha que a gente está inserido e a gente fica igual um cavalo com 2 negócios nos olhos onde a gente não vê nada além daquilo que a gente quer ver. E os algoritmos, eles só vão piorar isso. Quando vocês entram em qualquer rede social, vocês podem ver que parece que, nossa, que dia feliz, tudo que eu queria ver está aqui. Tudo que eu queria comprar está aqui. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com essas questões das comunidades para que a gente não vire um abobado, sabe? Que a gente não vire uns idiotas completos. A gente tem um poder de comunidade gigantesco, de gerar transformação, de fazer com que toda essa tecnologia exponencial e emergente que está chegando, ela trabalhe para a gente, e não o contrário. Essa tecnologia toda dá um poder absurdo para que a gente consiga reduzir e eliminar vários problemas da sociedade. O problema é, essa tecnologia está na mão de quem? Quem que lidera isso? Quem que direciona isso? Quem que dá o drive de como que essa tecnologia tem que acontecer? Por isso que eu acho que, de tudo que a gente veja o tempo inteiro, é como a Ju comentou, a gente precisa desconfiar de tudo que a gente recebe. A gente precisa seguir pessoas que não têm as opiniões que a gente tem. A gente precisa pesquisar coisas que não têm a ver com o nosso dia a dia e a gente precisa tentar ampliar a nossa percepção de mundo. Porque às vezes parece que a nossa percepção de mundo é bem pequenininha, né, do nosso tamanho, do que a gente enxerga, e não é muito maior. Então, gente, fazendo para finalizar, para abrir para as perguntas, do South by Southwest, o que eu trouxe foi, na bagagem, além de um monte de coisa legal, foi o óbvio precisa ser dito. E se vocês veem uma pessoa, se vocês veem uma empresa, se vocês fazem parte de uma estrutura que coisas que deveriam estar sendo feitas diferentes não estão, seja a pessoa que fale o óbvio. Porque esse óbvio precisa ser dito porque a gente ouve e não realiza o que precisa para gerar a transformação. E a transformação ela não vai acontecer através de algoritmo, ela não vai acontecer através de metaverso, ela não vai acontecer através de nenhum bilionário. Ela vai acontecer através da gente, do poder que a gente tem
de gerar transformação.